Oi, gente, tudo bem? Vou fazer com vocês a correção do módulo 12, né, da tarefa. Acho interessante a gente fazer essa correção antes da prova. Vai ajudar aí vocês verem se vocês entenderam bem, né? Comparar aí com o resultado aqui de vocês. Então, vamos lá. Primeira questão aqui do em casa. Pede, efetua as operações indicadas a seguir. No caso aqui, vou até passar para cá que tem um espaço maior. Letrinha A do 1, raiz oitava de 13 vezes raiz oitava de 6. Regrinha, multiplicação de raízes de mesmo índice, ou seja, as duas são raízes oitava. Então, é só manter aqui a raiz e multiplicar os valores que estão dentro. 13 vezes 6, 78. Terminou. Então, raízes que têm o mesmo índice, é só manter a raiz e multiplicar os valores que estão dentro da raiz, né? Que se chamam radicandos. Então, aí terminou a questão. Então, aqui a gente tem outra multiplicação. 4 raiz cúbica de 6 vezes 9 raiz cúbica de 36. Quando nós temos números fora da raiz, a gente multiplica os que estão fora com quem está fora e os números que estão dentro com quem está dentro da raiz. Essa é a regrinha. Vai ficar 4 vezes 9, 36. Mantém a raiz, porque as duas têm o mesmo índice, e multiplica os radicandos, os valores estão dentro. 6 vezes 36, armando a continha, 216. Então, o resultado é 36 raiz cúbica de 216. Aqui, outra continha, raiz cúbica de 7 vezes raiz cúbica de 7. Mantém a raiz, que os índices são iguais, só manter, e multiplica que os valores estão dentro da raiz. 7 vezes 7, 49. Resultado, raiz cúbica de 49. Aqui já é uma divisão, super simples também. A gente tem 20 raiz cúbica de 16 dividido por 5 raiz cúbica de 8. A gente divide, os valores estão fora da raiz. Quem está fora com quem está fora. E quem está dentro da raiz com quem está dentro da raiz a gente divide. 20 dividido por 5, 4. Aí divide raiz cúbica de 16 dividido por raiz cúbica de 8. Mantém a raiz e divide os valores que estão dentro. 16 dividido por 8, 2. Então, resultado, 4 raiz cúbica de 2. Aqui nós temos raiz cúbica de 4 dividido por raiz cúbica de 3. Os dois têm o mesmo índice, a gente mantém, mas como 4 dividido por 3 vai dar um número decimal, a gente não transforma em decimal, a gente só mantém a raiz e deixa representado em forma de fração. 4 sobre 3, 4 dividido por 3. Aí aqui a gente tem raiz quarta de 5 dividido por raiz quarta de 5. Mantém a raiz. Sempre que tiverem o mesmo índice na divisão, na multiplicação, só manter o índice, a raiz, e dividir os valores que estão dentro. 5 dividido por 5, 1. Então, o resultado, raiz quarta de 1, que dá pra gente arrumar, porque raiz quarta de 1 é 1, que raiz quarta é um número multiplicado 4 vezes por ele mesmo, que resulta no valor que está dentro da raiz. Se a gente multiplicar 1 4 vezes por ele mesmo, vai dar exatamente 1, né? 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1. Então, raiz quarta de 1 é igual a 1. Então, sempre que o resultado for dar resultado em número inteiro, a gente resolve, certo? Então, vamos lá, dando continuidade. Letra G do exercício 1. 7 raiz quadrada de 3 ao cubo vezes 7 raiz quadrada de 5 ao cubo. Mesma coisa, nós vamos aí multiplicar os valores que estão fora da raiz, quem está fora com quem está fora, e os valores que estão dentro da raiz, com quem está dentro da raiz, a gente multiplica. Então, vai ficar 7 vezes 7, 49. E aqui a gente resolve a potência, 3 ao cubo. A gente multiplica o 3 vezes por ele mesmo, que vai dar 27. Vezes 5 ao cubo, se a gente multiplicar o 5 3 vezes por ele mesmo, vai dar 125. Caso alguém não tenha entendido, se a gente pegar aqui, vou fazer aqui embaixo, 3 ao cubo, potência,
O expoente indica quantas vezes a base vai ser multiplicada por ela mesma. Como o expoente 3, a gente vai multiplicar o 3 três vezes por ele mesmo. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. 5 ao cubo, mesma coisa. Como o expoente é 3, a gente vai multiplicar o 5 três vezes por ele mesmo. 5 vezes 5, 25, vezes 5 de novo, 25 vezes 5, 125. Aí agora a gente repete o 49 e resolve. A gente arma a continha e faz 27 vezes 125, né? 125 vezes 27 vai resultar em 3.375. Essa é a resposta. Aí aqui, vamos lá, a gente tem 3 raízes. A gente tem raiz sexta de 5 vezes raiz sexta de 5 a quinta, vezes raiz sexta de 5 a sétima. Aí aqui, ó, os índices, né, as 3 raízes têm o mesmo índice. Sempre analisar isso, aí é só manter e multiplicar os valores que estão dentro. Quando não tem nada em cima do número, é 1, expoente 1. Como os números todos têm a mesma base, a gente conserva a base, que é 5, e somos expoentes por ser uma multiplicação. Sempre que for a multiplicação e os números tiverem a mesma base, a gente conserva a base, que no caso aqui é 5, e somos expoentes. 1 mais 5, 6, 6 mais 7, 13. Então, o resultado vai ser raiz sexta de 5 elevado a 13. E aqui nós temos 5 raiz sexta de 6 vezes 7 raiz sexta de 5 dividido por raiz sexta de 5. A gente resolve primeiro aqui a multiplicação e o resultado a gente divide por raiz sexta de 5. Então, vamos lá. Mesma coisa, a gente vai multiplicar os valores que estão fora, quem está fora com quem está fora, e os valores que estão dentro, né, da raiz. Vai ficar 5 vezes 7, 35. Raiz sexta, mantém a raiz e divide aqui os valores que estão dentro da raiz, certo? No caso, divide não, multiplica, perdão. 6 vezes 5, 30. Aí vai dar, resultou em 35 raiz sexta de 30, dividido, a gente copia aqui, raiz sexta de 5. Aí agora a gente faz a divisão. 35 a gente mantém, que não tem nenhum número fora. No caso, quando não tem nada, é 1. Se a gente dividisse 35 por 1, ia dar 35. Então, quando não tiver número, é 1, e qualquer número dividido por 1, ele próprio dá o próprio valor aqui, diferente de 1. Então, quando não já pode pôr direto 35, quando não tiver nenhum número aqui. Já pode pôr direto o valor que está aqui, que no caso aqui é 35. Aí aqui a gente divide essa raiz por essa raiz, é só manter e dividir os valores que estão dentro. 30 dividido por 5, 6. Então, o resultado é 35 raiz sexta de 6. Mais uma divisãozinha aqui, a gente tem 2 duas vezes a raiz quadrada de 5 ao cubo, dividido por 3 vezes a raiz quadrada de 5 à quarta. A gente divide os valores que estão fora, quem está fora com quem está fora da raiz, quem está dentro da raiz com quem está dentro da raiz. 2 dividido por 3 vai dar número decimal. Então, a gente só deixa representado 2 dividido por 3 e divide aqui os valores que estão dentro da raiz. Como o índice é o mesmo, as duas são raízes quadradas, a gente mantém a raiz e divide os valores que estão dentro. 5 ao cubo dividido por 5 à quarta, como a base é a mesma, mantém. E por ser divisão, a gente mantém a base e faz o que com os expoentes? Subtrai. 3 menos 4, menos 1. Terminou aqui. Então, sempre na divisão de bases iguais, conserva a base, que no caso aqui é 5, e subtrai os expoentes. E se fosse uma multiplicação, como nós fizemos na letra H, conservamos a base, que também era 5, e somamos os expoentes. Agora, a letrinha AK. Então, a gente tem raiz oitava de 5 à sexta, dividido por raiz oitava de 5 ao cubo. Conserva, né? A gente mantém a raiz e divide os valores que estão dentro. 5 à sexta dividido por 5 ao cubo, regrinha, conserva a base, que é 5, e subtrai os expoentes. 6 menos 3, 3.
Então, na divisão, a gente conserva a base, que aqui é 5, e subtrai os expoentes. Vamos lá, letra M. Letra L. Letra L, mesmo índice, conserva a raiz e subtrai os expoentes. 7/10 dividido por 7², mantém a base e subtrai os expoentes. 10 menos 2, 8. Então, vai dar raiz quinta de 7/8. Letrinha M. Letrinha M vai ser raiz quadrada de 3/5 vezes raiz quadrada de 3/5. Mantém a raiz e multiplica os valores que estão dentro. Aí, multiplicar os valores que estão dentro, por se tratar de duas frações, a gente multiplica os numeradores, são os números de cima, e os números de baixo. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 5, 25. Aqui dá para resolver. Vai dar um número inteiro o resultado. Raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de 25, 5. Então, o resultado, 3/5. Aí, aqui, ó, a raiz quadrada de 0,8 vezes raiz quadrada de 0,2. Mantém a raiz, multiplica os valores que estão dentro. 0,8 vezes 0,2, 0,16. Aqui também tem um resultado inteiro. Raiz quadrada de 0,16, se raiz quadrada de 16 é 4, raiz quadrada de 0,16 é 0,4. Porque se a gente pegar 0,4 vezes 0,4, vai dar 0,16. E raiz quadrada é a multiplicação de dois valores iguais, que resulta no valor que está dentro da raiz. Então, aqui a gente tem as duas raízes têm o mesmo índice. Cuidado, quando não tem nada em cima do número é 1, né? O expoente é 1. Então, aqui é só manter aqui o índice, as duas têm o mesmo índice. Multiplicar os valores que estão dentro, como os dois têm a mesma base, conserva a base e a multiplicação, somos os expoentes. 10 mais 1, 11. E aqui, mantém, coloco 1 aqui, quando não tem expoente, conserva a base e somos expoentes, 3. E aqui dá para a gente arrumar. Sempre que o expoente dá para dividir pelo índice, dá um número inteiro, a gente pode tirar aqui da raiz. Então, vai ficar 3 elevado a 3 dividido por 3. 3 dividido por 3, 1. 3 elevado a 1, 3. Certo? Então, sempre que você divide o expoente pelo índice e resultar no número inteiro, dá para a gente tirar da raiz. Igual aqui já não dá, 11 dividido por 15 não dá número inteiro. Então, mantém aqui dentro da raiz. Então, vamos lá. Resolvemos aí todo o exercício 1, né, do em casa. Agora, vamos corrigir o exercício 2. O exercício 2, gente, diz o seguinte, vamos lá. A área de um retângulo mede 3 raiz de 35. Então, vamos fazer o desenho do retângulo. A área de um retângulo. Vou fazer um esboço aqui. A área de um retângulo mede 3 raiz de 35. A área é a parte interna, tá? E um de seus lados mede raiz de 7. Então, vamos considerar que aqui a raiz de 7 determina a medida do outro lado. Como a gente não sabe o valor do outro lado, vamos chamar de x. Então, é uma questão simples, que é só a gente lembrar a forma da área do retângulo. Como calcular a área de um retângulo mesmo? Base vezes altura. Coloca a formulazinha aqui. O A é a área que a gente já tem, que é 3 raiz de 35. A gente coloca aqui, substitui. No lugar do A, a gente coloca o valor da área, que é 3 raiz de 35. A base, raiz de 7, vezes a altura, né? Que é o outro lado que a gente quer saber, que a gente chamou de x. Aí, aqui vai ficar x vai ser igual a 3 raiz de 35. Raiz de 7 está multiplicando, operação contrária à multiplicação, divisão. Então, por isso que a raiz de 7 vai passar dividindo a área, que é 3 raiz de 35. Certo? Aí, aqui vai ficar. Aqui a gente tem lembrado as regrinhas que a gente aprendeu.
Como 3 não tem nenhum número aqui do lado da raiz de 7 fora da raiz, que dê para dividir por 3, então a gente mantém o 3 e divide os valores que estão dentro da raiz. Vai manter a raiz e vai fazer 35 dividido por 7, que vai resultar em 5. Então, o outro lado aí do nosso retângulo é 3 raiz de 5. Letrinha B. Letrinha B, ele fala, letrinha B do 2, aí, tá? Página 521, em casa. Determina a área de um quadrado, cujo lado mede 3 raiz de 12. Então, a gente vai fazer o desenho do quadrado, certo? Quanto que é a área do quadrado, gente? Determine a área, ele quer a área e o lado mede 3 raiz de 12. Sabemos que o quadrado tem todos os lados iguais, então, o lado é 3 raiz de 12. 3 raiz de 12. 3 raiz de 12. Aí ele quer a área. Aí a gente vai lembrar que para calcular a área de um quadrado, o que a gente faz mesmo? Lado vezes lado. Então, a gente vai multiplicar 3 raiz de 12 vezes 3 raiz de 12. Aí vai precisar daquelas regrinhas que a gente aprendeu quase agora, certo? A gente vai multiplicar os valores, quem está fora da raiz com quem está fora da raiz. 3 vezes 3, 9. E quem está dentro da raiz com quem está dentro da raiz. Vai manter a raiz, vai fazer 12 vezes 12, 144. Aí vai ficar 9, aí aqui a gente resolve. Raiz quadrada de 144 é 12, porque 12 vezes 12, 144. Aí vai fazer 9 vezes 12, 108 centímetros quadrados. É a área aqui do nosso quadrado. Essa é a resposta. Agora, vamos aí para a letrinha C. A letrinha C, ele fala, determine a área de um triângulo retângulo isósceles, cujos catetos medem raiz de 6. Então, vamos lá. Vamos fazer um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo que possui um ângulo reto. E ele é isósceles, ou seja, ele tem dois lados iguais. Um dos catetos medem raiz de 6. Determina a área de um triângulo retângulo isósceles, cujos catetos medem raiz de 6. Então, os dois catetos medem raiz de 6, porque ser isósceles vai ter dois lados de mesma medida, certo? Se é retângulo, vai ter um ângulo de 90 graus, certo? Então, ele está pedindo a área. Então, é bem simples essa questão. Que aí é só a gente lembrar a forma da área do triângulo, que é base vezes a altura dividido por 2. A base raiz de 6, a altura raiz de 6, dividido por 2. De novo, ó, regrinha, raiz de 6 vezes raiz de 6, mantém a raiz, multiplica os valores que estão dentro. 6 vezes 6, 36, dividido por 2. Raiz quadrada de 36, 6, porque 6 vezes 6 é 36, dividido por 2, 3. Essa aí é a resposta da letra C, que ele pediu a área. Então, a área aqui do nosso triângulo vai ser 3 centímetros quadrados. Então, vamos lá. Letrinha D. Letrinha D é a diagonal de um retângulo, mede raiz de 7. Então, vamos fazer o desenho do retângulo. Sempre faço o desenho, tá, gente? Quando não for fornecido, vocês conseguirem visualizar direitinho o que é para fazer. A diagonal de um retângulo, a gente traça diagonal. A diagonal de um retângulo mede raiz de 7 e um dos seus lados mede raiz de 5. Determine a área desse retângulo. A diagonal de um retângulo mede raiz de 7 e um dos seus lados mede raiz de 5. Determine a área desse retângulo. Então, aqui a gente vai precisar fazer duas continhas nesse exercício. A gente vai ter que, para a gente obter a área desse retângulo, a gente vai ter que encontrar aqui a altura. Porque para achar a área de um retângulo, a gente lembra que a fórmula é base vezes a altura, mas a gente não tem a altura, certo? Então, um caminho para a gente encontrar a altura é bem simples. A gente, na hora que traçou a diagonal aqui, formou dois triângulos retângulos, certo? Então, esse triângulo retângulo aqui,
essa medida aqui que a gente precisa achar que é a altura do nosso retângulo, além de ser a altura do nosso retângulo, é o cateto, né, do triângulo retângulo formado aqui. Então, aqui basta a gente fazer o teorema de Pitágoras. Sempre que a gente tem um triângulo retângulo, tem a medida de dois lados e quer encontrar o outro, teorema de Pitágoras, como eu sempre falo, nosso amigo Pitt aí. Então, é só fazer A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, o ladinho que está na frente do ângulo de 90, quem que é? Hipotenusa, que a gente chama de A, raiz de 7 ao quadrado. E aqui a gente pode chamar de B e C, que são os catetos. Então, vai ficar raiz de 5 ao quadrado mais C ao quadrado. Aqui, raiz de 7 ao quadrado é raiz de 7 vezes raiz de 7. Que como está ao quadrado, vai multiplicar duas vezes por ela mesma. Aí é só a gente fazer 7 vezes 7, manter a raiz, 7 vezes 7, 49, raiz quadrada de 49, 7. Raiz de 5 ao quadrado, a mesma coisa. Vai fazer, como está ao quadrado, vai multiplicar duas vezes por ela mesma. Vai ficar raiz de 5 vezes raiz de 5. Vai manter a raiz, 5 vezes 5, 25, raiz quadrada de 25, 5. Mas é o que eu falo, tem uma regrinha mais prática. Qualquer raiz quadrada elevada ao quadrado é o próprio valor fora da raiz. O próprio valor fora da raiz, 5. Se não lembrar, faz detalhadinho aqui, igual a gente fez. Mais C ao quadrado. Aí, como a gente quer encontrar a letrinha, a gente tem que deixar ela sozinha em um dos lados. Como aqui já tá mais fácil, só a gente tirar o 5 daqui, só a gente não esquecer que tem que trocar o sinalzinho. Deixa eu fazer aqui, terminar aqui o cálculo. Vai ficar o 5 é positivo, vem para cá negativo. Então, vai ficar 7 menos 5 igual a C ao quadrado. Que vai dar 2, 2 igual a C ao quadrado. Letrinha ao quadrado, uma igualdade, é o mesmo que raiz quadrada. Então, C igual a raiz de 2. Então, a gente já encontrou a altura do nosso retângulo, perdão. Agora, já dá para encontrar a área. Como que calcula a área de um retângulo mesmo? Base vezes a altura. Então, vai ficar raiz de 5 vezes raiz de 2. Aí, mantém a raiz, faz 5 vezes 2, 10. Então, esse aqui é o nosso resultado. Raiz quadrada de 10, como é a área? Centímetros quadrados. Aí, terminou aí a questão. Simplifica os radicais quando possível. Então, aqui, gente, sempre que o índice e o expoente tiver um número, um divisor comum, tiver um número que é divisível pelos dois, dá para a gente simplificar dessa maneira mais simples que tem. Como 14 e 8, os dois são divisíveis por 2, então é só dividir aqui por 2 e aqui por 2. 14 dividido por 2, 7. E 8 dividido por 2, 4. Então, a gente já simplificou, resultou em raiz sétima de 5 a quarta. Então, aqui é a mesma coisa. 9 e 6, os dois têm um divisor comum, que é 3. 9 dividido por 3, 3. 6 dividido por 3, 2. Então, resultou em raiz cúbica de 7 ao quadrado. Que é a mesma coisa. 10 e 8 tem um divisor comum, que é 2. Então, raiz quinta de 8 dividido por 2, 4. Então, aqui, gente, já não tem como simplificar. Nem desse jeito, nem do outro jeito que eu expliquei, que eu falei, de 1 até chegar no 5, qual é o maior número que dá para dividir por 6. Então, não tem, né? Porque 2 dividido por 6 não dá, 3 não dá, vai dar decimal. 4 também não dá, 5 não dá, vai dar decimal. Então, nesse caso, não é possível simplificar, certo? Não tem nenhum número que dá para dividir por 6 e por 5, então aqui não é possível. Aqui já é um caso diferente, ó. 3 e 7, eles não têm um divisor comum, mas do 1 até chegar no 7, tem um número que dá para dividir por 3, que é 6. Então, a gente vai abrir essa potência, vai colocar 5 à sexta, porque 6 é divisível por 3 vezes 5 elevado a quanto para poder dar 7? Se eu tenho 6, 1. Porque 5 à sexta vezes 5 elevado a 1 é a mesma coisa que 5 elevado a 7.
Porque na multiplicação de bases iguais, conserva a base e faz o que com os expoentes? Soma. 6 mais 1, 7. Então, a gente só escreveu 5 a 7 em forma de multiplicação. Então, agora a gente já consegue simplificar. Então, para tirar da raiz, agora, como 6 é divisível por 3, dá para tirar o 5 da raiz. Então, vai ficar 5 e divide o expoente pelo índice. 6 dividido por 3. E o 5 continua lá na raiz, porque 1 não dá para dividir por 3. Então, continua 5 elevado a 1. Aí, aqui mantém o 5, faz 6 dividido por 3, 2. Aí, 5 elevado a 1, 5. Aí, 5 ao quadrado, 25. 5 vezes 5, 25. Então, o resultado é 5 raiz de 5. Esse é o resultado aqui da nossa questão. Mas, como é raiz cúbica, né, mantém aqui, 25 raiz cúbica de 5, né, que é raiz cúbica. Então, sempre que não for possível, aqui já não tinha como abrir, certo? Porque o 5 é menor que 6. Então, não ia dar um número maior do que 5 para ser divisível por 6, diferente daqui, certo? O 7 e o 3, eles não têm um número que dá para dividir por eles, igual a gente fez na A, na B e na C. Mas, do 1 até chegar no 7, tinha o 6 que é divisível por 3. Então, deu para a gente utilizar esse raciocínio. A mesma coisa aqui, ó, 10 e 3, eles não têm um divisor comum. Mas do 1 até chegar no 10, tem um número que dá para dividir por 3, né? Que está aqui dentro do 10, que é o 9, certo? Então, aqui a gente vai escrever, vai fazer 2 elevado a 9 vezes 2 elevado a 1. Por que 2 elevado a 1? Porque 2 elevado a décima é a mesma coisa que 2 elevado a 9 vezes 2 elevado a 1, que na multiplicação de bases iguais conserva a base, que é 2, e soma os expoentes. 9 mais 1, 10. A gente volta aqui. Então, agora já dá para tirar da raiz. A gente vai dividir o expoente pelo índice. Vai ficar 2 elevado a 9 dividido por 3 vezes 1 não dá para dividir por 3, dá decimal, aí fica lá dentro, 2 elevado a 1. Então, não dá para tirar o 2 da raiz. Aí vai ficar 2, a gente divide aqui, 9 dividido por 3, 3. Então, vai dar 2 ao cubo, raiz quadrada. 2 elevado a 1, 2. Aí vai ficar a raiz cúbica, né? Porque é a raiz cúbica, e mantém aqui o 3, aqui dentro, o índice. Aí, resolve aqui, 2 elevado ao cubo vai dar 8. Então, resultado, raiz cúbica de 2, certo? Então, esse aí é o resultado. Aí, dando continuidade aqui. Agora, é o exercício mais importante. É o seguinte, o que eu vou estar cobrando mesmo na prova é esse tipo aqui, esse modelinho de exercício. A gente até falou muito na aula. Nessa aula, nessa prova, eu vou cobrar na outra, essa parte de simplificação desse modelinho aqui, né? Nessa prova aqui, eu vou cobrar muito da letra G em diante, que a gente extrair a raiz. Raiz quadrada de 48, a gente simplificar. Como raiz quadrada de 48 não vai dar um número inteiro, a gente vai simplificar ela. Nós vamos simplificar por decomposição em números primos. Vamos lá. 48. 48 é par, então dá para dividir pelo único número primo par, que é 2. Né? O que vocês precisam saber fazer é divisão. 48 dividido por 2. Armando a continha, a gente sabe que é 24. Como 24 é par, ainda dá por 2, que é 12. 12 dividido por 2, 6. 6 dividido por 2, 3. E 3 dividido por 3 dá 1. A gente só pode colocar números primos aqui. Então, aqui, como é raiz quadrada, sabemos que raiz quadrada é a multiplicação de dois valores iguais que resulta no valor que está dentro da raiz. Então, por isso que quando for raiz quadrada, a gente vai agrupar de 2 em 2. A cada dois valores iguais, a gente considera 1. Ó, esses dois números 2, vou considerar um só. E o que sobra sozinho vai lá dentro da raiz. Então, a gente já coloca aqui dentro da raiz o 3 para não errar. E esses daqui a gente multiplica. 2 vezes 2, 4.
Então, o resultado é 4 raiz de 3, certo? Então, terminou a questão. Estão sempre, quando for raiz quadrada, vocês vão agrupar de 2 em 2, ou seja, a cada dois números iguais, eu tenho dois números 2, vou considerar um só, tenho mais dois números 2, vou considerar um só e multiplicar. 2 vezes 2, 4, certo? De repente, você fez isso, eu quero ter certeza que está certo. É só você fazer, só vocês fazerem o valor que vocês acharam, vezes ele próprio, quando for raiz quadrada. Porque raiz quadrada não é uma multiplicação de dois valores iguais, que tem que resultar quem está dentro da raiz. Então, se vocês fizerem aí, prova real, vamos colocar aqui, prova real. Vocês pegarem aqui 4 raiz de 3 vezes 4 raiz de 3, porque raiz quadrada não é a multiplicação de dois valores iguais, a gente não descobriu que raiz quadrada de 48 é 4 vezes a raiz de 3, ou seja, 4 raiz de 3. Como raiz de 3 é um número decimal, a gente deixa isso indicado dessa maneira. Então, o resultado da raiz quadrada de 48, em forma simplificada, é 4 raiz de 3. Mas se a gente quiser ter certeza se está certinho, como raiz quadrada é a multiplicação de dois valores iguais, é só pegar 4 raiz de 3 e multiplicar por 4 raiz de 3 e ver se vai dar a raiz quadrada de 48. Então, ó, é só multiplicar o valor que está fora com quem está fora. 4 vezes 4, 16. E aqui, 3 vezes 3, né? Multiplica quem está dentro da raiz com quem está dentro da raiz. 3 vezes 3, 9. Aí vai ficar 16 vezes raiz de 49, 3. 16 vezes 3, 48. Então, tá certinho. A maneira aí de vocês saberem se está certo. Se fosse raiz cúbica, multiplicar 3 vezes. Se fosse raiz quarta, ia multiplicar 4 vezes. Ou usar aquela regrinha que eu expliquei para vocês na sala, que ao meu ver é mais prático. Vocês pegam de fora, multiplica 2 vezes por ele mesmo e o resultado multiplica por quem está dentro. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 3, 48. De novo, pego de fora, que é o 4, multiplica 2 vezes por ele mesmo, 16. E o resultado multiplica por quem está dentro da raiz, que é 3. 16 vezes 3, 48. Prova real também, se vocês querem ter certeza que está certinho, tá bom? Então, vamos lá. Agora, vamos para a letrinha H, do exercício 3. Raiz quadrada de 72. Vamos decompor para a gente achar quanto que vai dar. 72 é par, dá para dividir por quanto? Por 2. 72 por 2, 36. 36 dividido por 2, 18. 18 dividido por 2, 9. 9 não dá para dividir por 2, dá por 3. 9 dividido por 3, 3. E 3 dividido por 3, 1. Raiz quadrada, vocês vão agrupar de 2 em 2, ou seja, a cada dois valores iguais vai considerar 1, a cada dois valores iguais vai considerar 1 e o que sobra sozinho vai lá dentro da raiz. Então, já vamos colocar ele dentro da raiz aqui para não esquecer o 2. E esses números aqui, o que a gente faz com eles? Multiplica. 2 vezes 3, que é 6. Então, o resultado é 6 raiz de 2. Raiz quadrada de 72, 6 vezes a raiz quadrada de 2. Podemos falar também 6 raiz de 2. Raiz quadrada de 200. Vamos lá, vamos decompor. Mesma coisa. Como 200 é par, dá para dividir por 2, que é 100. 100 dividido por 2, 50. 50 por 2, 25. 25 não dá mais por 2, que é ímpar. Então, dá por 3. 25 por 5, 5. 5 por 5, 1. Aí, aqui, como é raiz quadrada, a cada dois valores iguais considera 1. A cada dois valores iguais considera 1. Que sobra sozinho vai dar dentro da raiz. Já coloca lá dentro da raiz, para não esquecer. E esses dois aqui, o que a gente faz com eles? Multiplica. 2 vezes 5, 10. Então, o resultado é 10 raiz de 2. Aqui, raiz cúbica. Vamos lá. 384. Como 384, gente, é par, vai dar aí para vocês dividir por 2. A gente vai fazer a continha. Vamos lá. Então, só a gente decompor também, né? Como 384 é par, dividindo por 2. 384 dividido por 2, 192. Dividido por 2, 96.
dividido por 2, 48, por 2, 24, 24 dividido por 2, resulta em 12, 12 dividido por 2, 6, 6 dividido por 2, 3, e 3 dividido por 3, 1. Como é raiz cúbica, gente, a gente vai agrupar de 3 em 3. Então, a cada 3 valores iguais, a gente considera 1. A cada 3 valores iguais, a gente considera 1. E os dois que sobram aqui, ó, a gente multiplica 2 vezes 3, 6. Então, ele vai dentro da raiz cúbica, né? Porque é raiz cúbica. E aqui a gente multiplica 2 vezes 2, 4. Então, o resultado vai ser 4 raiz cúbica de 6. Certo, gente? Então, sempre lembrar que quando for raiz cúbica, né, vocês vão agrupar de 3 em 3. E outra coisa importante, que geralmente, quando sobra um número só, a gente coloca dentro da raiz. Se sobrar mais de um número sozinho, sem grupinhos de 3, ou a outra raiz, se for outra raiz, se estiver calculando, no caso aqui, esses daqui não tem grupinho de 3, aí sobrou sozinho. Aí multiplica e o resultado vai dentro da raiz. Se sobrar um número sozinho, vai dentro da raiz, certo? Então, vamos lá. Agora, letra K. Letra K aí, raiz quadrada de 500. Mesma coisa, decompondo. Como 500 aqui é par, dá para dividir por 2. 500 dividido por 2, 250. 250 dividido por 2, 125. 125 não dá por 2, mas dá por 5. Todo número que termina em 5, em 0, dá para dividir por 5. 125 dividido por 5, 25. 25 dividido por 5, 5. E 5 dividido por 5, 1. Por ser raiz quadrada, a gente vai agrupar de 2 em 2. Então, a cada 2 valores iguais, a gente considera 1. A cada 2 valores iguais, a gente considera 1. E o que sobra sozinho vai dentro da raiz. Vamos colocar ele lá dentro da raiz. E aqui a gente vem e multiplica. 2 vezes 5, 10. Então, nosso resultado vai ser 10 raiz de 5. Então, dessa questãozinha, da questãozinha 3, só falta agora a letra L, que é raiz cúbica de 16. Vamos decompor também. 16 é par, dá para dividir por 2, que é 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. E 2 dividido por 2, 1. Como é raiz cúbica, a cada 3 valores iguais, a gente considera 1. Ó, 3 números 2, considerei um número 2 apenas. E o que sobra sozinho vai dentro da raiz. Então, vai ficar 2, que é esse aqui, raiz cúbica de 2, que é esse outro 2 que ficou sozinho. Certo? E o número 4, gente, é um monte de exercícios iguais a esse. Ó. Determina as raízes dos itens a seguir, certo? Raiz cúbica de 1728, mesma coisa. A gente vai decompor. 1728 é par, então dá para dividir por 2 também, que vai dar 864. 864 dividido por 2 vai dar 432. 432 dividido por 2, 216. 216 dividido por 2, 108. 108 dividido por 2, 54. 54 dividido por 2, 27. 27, como é ímpar, não dá mais por 2, dá por 3. 27 por 3, 9. 9 dividido por 3, 3. E 3 dividido por 3, 1. Como é raiz cúbica, a gente vai agrupar de 3 em 3. Então, a cada 3 valores iguais, a gente considera 1 apenas. A cada 3 valores iguais, consideramos um número 2. E a cada 3 valores iguais, consideramos um número 3. E agora, a gente vem e multiplica. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Se a gente pegar o 12 e multiplicar 3 vezes por ele mesmo, vai dar exatamente 1728. Se fizer 12 vezes 12 vezes 12, 12 vezes 12, 144. 144 vezes 12 vai dar 1728. Mas é um cálculo difícil, né? Para a gente fazer mentalmente. Então, essa regrinha ajuda muito, né? Da gente decompor em fatores primos.
Vamos lá. Letra B do 4. Vamos lá. 1024, né? Como é par, raiz décima de 1024. Vamos decompor. Vamos descobrir o número multiplicado 10 vezes por ele mesmo, que dá 1024. Então, vamos lá. Decompondo, 1024 é par, então dá para dividir por 2. 1024 dividido por 2, 512. 512 dividido por 2, 256. 256 dividido por 2 dá 128. 128 dividido por 2 dá 64. 64 dividido por 2 dá 32. 32 dividido por 2 dá 16. 16 dividido por 2 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Como é raiz décima, a gente tem que agrupar de 2 em 2. Como é raiz décima, a gente tem que agrupar de 10 em 10. Então, aqui a gente tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como a gente tem já 10 números 2, então o resultado é 2. Raiz décima, a gente agrupa de 2 em 2. A cada 10 valores iguais, a gente considera 1. Como a gente não tem um outro grupinho, a gente já tem um resultado. Então, raiz décima raiz décima de 1024 resulta em 2. Se a gente multiplicar o 2 10 vezes por ele mesmo, vai dar exatamente 1024. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. 128 vezes 2, 256. 256 vezes 2, 512. 512 vezes 2, 1024. Então, vamos lá. Raiz quarta de 243. Então, mesma coisa. A gente vai descobrir aí o número multiplicado 4 vezes por ele mesmo, que resulta em 243. Vamos decompor aqui em fatores primos. Como 243, ele não é um número par, não dá para dividir por 2, mas dá para dividir por 3, usando aquela regrinha que eu expliquei para vocês, que a gente nem precisa testar. É só somar os algarismos e ver se dá um número divisível por 3 e logo o valor que a gente tem também dá. No caso, a gente fizer 2 mais 4, 6. 6 mais 3, 9. Então, 9 é divisível por 3, logo 243 também é. Então, para descobrir se o número é divisível por 3, é só somar os algarismos. Se resultar em um número divisível por 3, o valor que a gente tem também é divisível por 3. Então, a gente pegando e fazendo 243 dividido por 3 dá 81. 81 dividido por 3, 27. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3, 3. E 3 dividido por 3, 1. Como a raiz quarta, a gente vai agrupar de 4 em 4. A cada 4 valores iguais, 1, 2, 3, 4, a gente vai considerar um valor, 3. E o valor que sobra sozinho vai dentro da raiz. Então, vai ficar dentro da raiz o 3, raiz quarta, né? Aqui. Então, vai ficar o 3 dentro da raiz. E esse 3 aqui vai fora da raiz. Então, o resultado é 3 raiz quarta de 3. Agora, raiz quinta de 100.000. A gente vai descobrir aí o número multiplicado 5 vezes por ele mesmo, que dá 100.000. Certo? Esse é mais fácil, né? A gente fazer um cálculo mental. Qual que é o valor? Se vocês pensarem aí direitinho, dá para vocês fazerem aí de cabeça, um número multiplicado 5 vezes por ele mesmo, que dá 100.000. Mas se não conseguir visualizar, é só a gente decompor. Aí 100.000, como ele é par, dá para dividir por 2, que dá 50.000. Dividido 50.000 por 2, 25.000. 25.000 por 2 dá 12.500. 12.500 por 2, 6.250. 6.250 por 2, 3.125. 3.125, como não é par, não dá mais por 2. No caso, por 3, vamos somar os algarismos e ver se dá um número divisível por 3. 5 mais 2, 7. Mais 1, 8. E mais 3,
vai dar 11. 11 não é um número divisível por 3. Então, próximo número primo, logo, né? Se 11 não é um número divisível por 3, logo 3.125 também não é. Então, o próximo número primo é 5. E se todo número que termina em 0 e 5 dá para dividir por 5, logo 3.125 dá para dividir por 5. Dividindo 3.125 por 5, 625. Dividido por 5, 125. Por 5, 25. Por 5, 5. E por 5, 1. Aí, como é raiz quinta, a cada 5 valores iguais, a gente considera 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 números 2, a gente considerou 1. 3, 4, 5 números 5, a gente considerou 1. Então, a cada 5 valores iguais, a gente considera 1. E aqui a gente multiplica. 2 vezes 5, 10. Então, a raiz quinta de 100 mil é 10. Certo? Esse era mais fácil a gente fazer um cálculo mental, que se a gente fizesse 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, multiplicasse o 10 5 vezes por ele mesmo, resultava aí 100 mil. É uma continha mais fácil de a gente fazer. Então, vamos lá. Tá faltando aí a letrinha E, F, G, para a gente finalizar, e H, do exercício 4 aí do Em Casa. Então, vamos lá, estamos acabando. Letrinha E aí, raiz sexta de 4.096. Como é raiz sexta, gente, a gente é um número multiplicado 6 vezes por ele mesmo, que resulta no valor que está dentro da raiz. Então, vamos lá. Vamos decompor aqui. Se não conseguir visualizar um número multiplicado 6 vezes por ele mesmo, que dá 4.096, é só a gente fazer aqui a continha. O resultado é um número inteiro. 4.096, como é par, dá para dividir por 2. 4.096 dividido por 2, 2.048. 2.048 dividido por 2, 1.024. 1.024 dividido por 2, 512. 512 dividido por 2, 256. 256 dividido por 2, 128. 128 dividido por 2, 64. Dividido por 2, 32. 32 dividido por 2, 16. 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. E 2 dividido por 2, 1. Então, aqui, como é raiz sexta, a cada 6 valores iguais, a gente vai considerar 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E depois a gente multiplica. 2 vezes 2, 4. Então, raiz sexta de 4.096 é 4. Se a gente pegar o 4, multiplicar 6 vezes por ele mesmo, vai dar exatamente 4.096. Raiz quadrada de 3.024. A gente vai decompor aqui. 324, como é par, daqui para dividir por 2. 324 dividido por 2, 162. Dividido por 2, 81. 81, como é ímpar, não dá mais por 2, mas dá por 3. 81 dividido por 3, 27. 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3, 3. E 3 dividido por 3, 1. Como é raiz quadrada, a cada 2 valores iguais, a gente considera 1. E depois a gente multiplica. 2 vezes 3 vezes 2. 2 vezes 3, 6 vezes 2, 12. Não, perdão. Considera um número. A cada 2 valores iguais, a gente considera 1. A cada 2 números 2, considerei 1. A cada 2 números 3, considerei um 3. E a cada 2 números 3, considerei um 3. Aí a gente vem e multiplica esses números. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Então, raiz quadrada de 324 é 18. Se a gente fizer 18 vezes 18, vai dar exatamente 324. Vamos lá, raiz quadrada de 576. Vai dar um número inteiro. Então, a gente tem que pensar no número multiplicado 2 vezes por ele mesmo, dá 576.
Ou, se a gente não conseguir fazer o cálculo mental, a gente decompõe. 576, como é par, dá para dividir por 2. 576 por 2 dá 288. Dividido por 2, 144. 144 por 2, 72. 72 dividido por 2, 36. 36 dividido por 2, 18. 18 dividido por 2, 9. 9 dividido por 3, 3. E 3 dividido por 3, 1. Aí, como é raiz quadrada, a cada dois valores iguais, a gente considera 1. Dois números 2, considerei um 2 só. Dois números 2, considerei apenas um 2. Dois números 2, considerei um 2. E dois números 3, considerei um 3. Agora, a gente vem e multiplica. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Se a gente fizer 24 vezes 24, vai dar exatamente 576. E o último, né, a letrinha H, né, do 4. Aqui é uma fração, raiz quadrada de 64 sobre 225. Então, raiz, é só a gente extrair a raiz quadrada do 64, que é fácil a gente fazer de cabeça, que vai dar 8, porque 8 vezes 8 é 64. E raiz quadrada de 225 é 15, porque 15 vezes 15 é 225, certo? Então é isso, acabamos. Agora nós vamos corrigir aí os outros exercícios. Vamos lá. Efetue as operações simplificando o resultado quando possível. Então, número 5, né, a gente vai efetuar essas operações e simplificar no final, se for possível. É bem simples. Nós temos raiz quarta de 3 vezes raiz quarta de 3 ao cubo. Então, multiplicação de raízes do mesmo índice é bem simples. A gente mantém a raiz e multiplica os números que estão dentro. Como os dois números possuem a mesma base, a gente coloca um em cima, que quando não tem nada em cima, o expoente é 1. E usa a regrinha de potências de mesma base. Conserva a base, que é 3. E somos expoentes, 1 mais 3, 4. Aí agora, dá para simplificar, porque o expoente dá para dividir pelo índice. Sempre que o expoente dá para dividir pelo índice, dá para a gente tirar o número da raiz. Então, vai ficar 3 elevado a 4 dividido por 4. 4 dividido por 4, 1. 3 elevado a 1, 3. Porque qualquer número elevado a 1 é ele próprio. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 20 dividido por raiz quadrada de 5. Que é a mesma coisa, a gente mantém a raiz e multiplica os valores que estão dentro. 4 vezes 20, 80, dividido por raiz quadrada de 5. Então, aqui a gente tem uma divisão. Raiz quadrada de 80 dividido por raiz quadrada de 5. Mantém a raiz e divide os valores que estão dentro. 8 dividido por 5, 16. Raiz quadrada de 16, 4, porque 4 vezes 4 resulta em 16. Então, aqui nós temos 3 raiz de 3 vezes raiz de 27. Como a gente não tem nenhum número que aqui é fora da raiz, então a gente não tem nenhum número para multiplicar por 3. Então, a gente mantém o 3 e multiplica a raiz quadrada de 3 pela raiz quadrada de 27. Mantém a raiz e multiplica 3 vezes 27, vai resultar em 81. Mantém o 3 está multiplicando a raiz quadrada de 81. Sempre que o número está na frente da raiz, o número está multiplicando a raiz. Então, vai ficar 3 vezes raiz quadrada de 81, 9. Porque sabemos que 9 vezes 9 é 81. 3 vezes 9, 27. E aqui nós temos raiz cúbica de 2 à quarta vezes raiz cúbica de 2 à quinta. Mesma coisa, mantém a raiz e multiplica os valores que estão dentro da raiz. Como os dois números têm a mesma base, conserva a base. Por ser multiplicação, a gente soma os expoentes. 4 mais 5, 9. E aqui dá para a gente simplificar mais, porque o expoente dá para dividir pelo índice. Sempre que o expoente dá para dividir pelo índice, dá para a gente tirar o número da raiz. Vai ficar 2 elevado a 9 dividido por 3. 9 dividido por 3, 3.
2 ao cubo é a mesma coisa da gente multiplicar. O expoente indica quantas vezes a base é multiplicada por ela mesma. Como o expoente é 3, a gente vai multiplicar o 2 3 vezes por ele mesmo. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, o resultado é 8. Então, aqui nós temos raiz quadrada de 12 vezes raiz quadrada de 8. E o nosso denominador aqui é 4 e aqui é 2. Então, a gente vai multiplicar em cima e vai multiplicar embaixo, certo? Multiplicação de frações, multiplica os numeradores e multiplica os denominadores. Então, aqui a gente vai manter a raiz, que as duas têm o mesmo índice, né? São raízes quadradas. Multiplicar os valores que estão dentro. 12 vezes 8, 96. 4 vezes 2, 8. Raiz quadrada de 96 dá para a gente simplificar. Não dá um valor inteiro, mas dá para a gente simplificar decompondo em fatores primos. Então, a gente vem aqui do ladinho, decompõe. 96 é par, dá para dividir por 2, 48. 48 dividido por 2, 24. 24 dividido por 2, 12. 12 dividido por 2, 6. 6 dividido por 2, 3. E 3 dividido por 3, 1. Como é raiz quadrada, a cada dois valores iguais a gente considera 1. E o resultado que sobra vai dentro da raiz. Mas como sobrou dois números, a gente multiplica e o resultado vai dentro da raiz. 2 vezes 3, 6. E aqui também aqui a gente já coloca dentro da raiz, para a gente não esquecer. E aqui também a gente multiplica. 2 vezes 2, 4. Então, vai ficar 4 raiz de 6, dividido por 8. E aqui dá para a gente simplificar o 4 pelo 8. Como 4 e 8 dá para dividir por 4, a gente simplifica aqui. 4 por 4 dá 1, a gente nem precisa colocar. Dividido, 8 dividido por 4, 2. Porque quando não tem nada na frente da raiz é 1, certo? Então, fica raiz de 6 sobre 2. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 240 dividido por raiz quadrada de 240 sobre 15. Então, raiz quadrada de 240, a gente vai extrair a raiz quadrada de 240 e depois vai extrair a raiz quadrada de 15, se for possível. Vamos lá. A gente também vai fazer a mesma coisa, vai decompor aqui em fatores primos. 240 dividido por 2, 120. 120 dividido por 2, 60. 60 dividido por 2, 30. 30 dividido por 2, 15. Como 15 não é par, dá para dividir, não dá mais para dividir por 2, dá por 3, que é o próximo número primo. 15 dividido por 3, 5. E 5 dividido por 5, 1. Como é raiz quadrada, a gente vai agrupar de 2 em 2. A cada dois valores iguais, considera 1. Dois valores iguais, considera um número. E esses dois valores que sobram, que é o 3 e 5, a gente multiplica. 3 vezes 5, 15. Aí já sabe quem sobra vai dentro da raiz. Como foram dois valores que sobraram, a gente multiplica. Aí vai dar dentro da raiz o resultado da multiplicação. E aqui a gente multiplica também. 2 vezes 2, 4. Aí vai ficar 4 raiz quadrada de 15 dividido pela raiz quadrada de 15, que a gente tem aqui embaixo. Que raiz quadrada de 15 não dá pra gente reduzir, certo? Porque se a gente for reduzir aqui, vai fazer 15 dividido por 3, 5. 5 dividido por 5, 1. Não vai dar um parzinho, né? Só deu valores diferentes, então vai dar resultado na mesma, vai estar 3 vezes 5, 15, vai voltar no que a gente tem aqui. Aí, aqui a gente não tem nenhum número sem raiz para dividir por 4. Então, a gente vai manter a raiz, que a gente divide os números que estão fora da raiz e os números que estão dentro da raiz. Então, aqui não tem nenhum número para dividir por 4, então a gente mantém o 4. E raiz de 15 dividido por raiz de 15 vai dar 1. 4 vezes 1, 4. Que sempre dois valores iguais divididos, sempre resulta em 1. Em 1, certo? Então, por isso que ficou 4, que a gente já tinha, e depois raiz de 15 dividido por raiz de 15, 1. 4 vezes 1, 4. Vamos lá, letrinha G aí. Raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 8 dividido por raiz quadrada de 2. Vamos multiplicar aqui em cima, vai manter a raiz.
e fazer 6 vezes 8, 48, dividido por raiz quadrada de 2. Então, aqui é só a gente efetuar a divisão, ó. Como as duas raízes têm o mesmo índice, são raízes quadradas, só a gente dividir. Vai manter a raiz e vai fazer 48 dividido por 2, 24. Raiz quadrada de 24 dá pra gente simplificar. Então, a gente vai vir aqui do ladinho e vai fazer a mesma conta. 24 dividido por 2, 12. 12 dividido por 2, 6. 6 dividido por 2, 3. E 3 dividido por 3, 1. Como a raiz quadrada, a gente vai agrupar de 2 em 2. A cada dois valores iguais, considera 1. Esses dois que sobram sozinho, a gente multiplica. 2 vezes 3, 6. Então, vai ficar dentro da raiz o 6 e o 2 fora. Que sempre quem sobra sozinho vai dentro da raiz, como foram dois valores que sobraram sozinhos, a gente multiplica. Então, o resultado da multiplicação vai dentro da raiz. Então, o resultado aqui é 2 raiz quadrada de 6. Vamos lá, letra H do exercício 5, última letrinha aí do exercício 5. Vamos lá, raiz nona de 32 vezes raiz nona de 4 dividido por raiz nona de 6. Vamos lá, aqui mesma coisa, como as duas raízes têm o mesmo índice, a gente vai manter e vai multiplicar os valores que estão dentro da raiz. 32 vezes 4, 128, dividido por raiz nona de 16. Ó, divisão de raiz de mesmo índice. A gente vai manter a raiz e vai fazer a divisão. 128 dividido por 16 vai resultar em 8. A gente pode acabar aqui, certo? Ou a gente pode arrumar um pouquinho mais se quiser. Certo? Copia aqui o 9, coloco o 8 em base 2, né? O 8 em base 2 é 2 ao cubo, porque se a gente multiplicar o 2 3 vezes por ele mesmo vai dar 8, resultar em 8. E depois a gente divide o expoente pelo índice. Aí tira aqui, vai ficar 2, ele é dividido por 2 elevado a 3 dividido por 9. A gente simplifica aqui a fração. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Aí ficou raiz cúbica de 2 elevado a 1, que é a mesma coisa que raiz cúbica de 2. Porque sempre o denominador aqui é o índice e o expoente é o numerador. E 2 elevado a 1 é 2. Então, a gente conseguiu simplificar bastante, resultou em raiz cúbica de 2. Certo? Mas se parar aqui, também tá certo. Então, vamos lá. Número 6. Número 6 questão super parecida também. Aqui ele já dá a raiz, pede para a gente simplificar. Ali ele deu algumas operações de multiplicação e divisão e a gente simplificou no final. Então, aqui a gente vai decompor a raiz cúbica de 2.592, ou seja, a gente vai descobrir o número que multiplicado 3 vezes por ele mesmo, que resulta aí em 2.592. Vamos lá. 2.592, como é par, dá para dividir por 2, dá 1.296. Dividido por 2, 648. 648 dividido por 2, 324. 324 dividido por 2, 162. 162 dividido por 2, 81. 81 não é mais par, então não dá mais para dividir por 2, vai dar para dividir por 3. 81 dividido por 3, 27. 27 por 3, 9. 9 por 3, 3. E 3 por 3, 1. Como é raiz cúbica, a gente vai agrupar de 3 em 3. Ou seja, a cada 3 valores iguais, a gente considera 1. A cada 3 valores iguais, a gente vai considerar 1. Aí sobraram dois números 2 e o número 3. Aí esses que sobraram, a gente multiplica, vai ficar 2 vezes 2 vezes 3, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então, esse resultado vai dentro da raiz. Quem sobra vai dar dentro da raiz. Como é mais de um número, a gente multiplica os que sobraram e o resultado vai dentro da raiz. Como é raiz cúbica, né? Raiz cúbica de 12. E aqui, ó, esses dois aqui a gente multiplica, vai fazer 2 vezes 3, 6.
Então, o resultado é 6 raiz cúbica de 12. Vamos lá, raiz quinta de 64. Nós vamos descobrir o número que multiplicado 5 vezes por ele mesmo, que resulta em 64. Não é um número inteiro também. Vamos lá, vamos decompor. 64 é par, dá para dividir por 2, 32. 32 por 2 vai dar 16. 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. E 2 dividido por 2, 1. Como é raiz quinta, nós vamos agrupar de 5 em 5. Ó, 5 valores iguais, a gente vai considerar um só. E o que sobra sozinho vai dentro da raiz. Então, vai ficar 2, raiz quinta de 2. O que sobra sozinho vai dentro da raiz. E esse aqui fora. Então, fica 2 raiz quinta de 2. Letrinha C aí do 6. Vamos lá. 7 raiz cúbica de 500. Sempre é o que eu falei para vocês. Sempre que a gente tem um número fora da raiz, ele está multiplicando a raiz. Então, o 7 a gente esquece dele por enquanto. A gente vai reduzir essa raiz e depois vai multiplicar por 7 no finalzinho. Então, vamos lá. Vamos decompor aí. A raiz quinta aí a raiz cúbica de 500. Vamos lá. 500 dividido por 2 vai resultar aí em 250. 250 dividido por 2 vai resultar em 125. 125 não dá mais para dividir por 2, mas vai dar para dividir por 3. Não vai dar, né? Porque se a gente somar aqui os algarismos, 5 mais 2, 7, mais 1, 8. 8 não dá para dividir por 3, logo 125 também não dá para dividir por 3, então vai dar para dividir por 5. Todo número termina em 5 e 0, dá para dividir por 5. Então, a gente vai fazer 125 dividido por 5, 25. 25 dividido por 5, 5. E 5 dividido por 5, 1. Como é raiz cúbica, nós vamos agrupar de 3 em 3. Então, aqui a cada 3 valores iguais, a gente vai considerar um valor. E os 2 valores que sobram aqui, a gente multiplica. 2 vezes 2, 4. Quem sobra vai dentro da raiz, já coloca dentro da raiz. Como é raiz cúbica, o expoente 3, o índice 3 aqui. E aqui vai ficar 5. Então, 5 raiz cúbica de 4. Então, quem sobra vai dentro da raiz, mas aí como sobraram 2 números, a gente multiplica e o resultado vai dentro da raiz. Aí, então, raiz cúbica de 500, ela simplificada, é 5 raiz cúbica de 4, ou seja, 5 vezes a raiz cúbica de 4 resulta em raiz cúbica de 500. Mas isso tudo está sendo multiplicado por 7. Então, vai ficar 7 que multiplica 5 raiz cúbica de 4, que vai resultar em 7 vezes 5, 35, raiz cúbica de 4. Esse é o nosso resultado da letrinha C aí, do exercício 6. Então, vamos lá. Agora, a gente vai decompor aí 4.000, raiz quadrada de 4.096, esse dá um resultado inteiro, certo? A gente vai descobrir aí um número multiplicado, como é a raiz quadrada, um número multiplicado 2 vezes por ele mesmo, que resulta aí em 4.096. Vamos lá. 4.096, como ele é par, ele dá para dividir por 2, que dá 2.048. 2.048 dividido por 2 dá 1.024. 1.024 dividido por 2 dá 512. 512 dividido por 2 dá 256. 256 dividido por 2 dá 128. 128 dividido por 2 vai dar 64. 64 dividido por 2 vai dar 32. 32 dividido por 2, 16. 16 dividido por 2 vai dar 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. E 2 dividido por 2, 1. Como é raiz quadrada de 4.096, então a gente vai agrupar de 2 em 2.
A cada dois valores iguais, a gente vai considerar dois valores iguais, um número só, dois valores iguais, um número só, dois valores iguais, um número só, dois valores iguais, um número só. Agora, a gente vem, não sobrou ninguém sozinho, a gente vem e já multiplica. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, 32 vezes 2, 64. Então, a raiz quadrada de 4.096 é 64. Se vocês pegarem 64 e multiplicar por ele mesmo, 64 vezes 64 vai dar 4.096, porque raiz quadrada é o número multiplicado duas vezes por ele mesmo. Mas pensar nesse número, né, sem fazer esse cálculo que a gente acabou de fazer, é complicado. Então, esse cálculo facilita a gente calcular as raízes quadradas. Vamos lá. Letrinha E, ele pede aqui para a gente simplificar essa situação. Essa raiz aqui, né? Então, um caminho para a gente conseguir reduzir é a gente descobrir o maior número que dá para dividir por 12, por 6 e por 9. Que no caso, esse número, que é um divisor comum do índice desses expoentes, é o 3. Então, a gente vai dividir tudo aqui por 3. Vai ficar, então essa raiz vai passar a ser raiz quarta, 12 dividido por 3, 4. Esse expoente 6 vai passar a ser 2, 6 dividido por 3, 2, vezes 9 dividido por 3, 3. A gente já conseguiu simplificar. Então, o número 6, acho que a gente já finalizou. Vamos aí para a questão 7. Questão 7, gente, diz para a gente efetuar as multiplicações e depois simplificar, se for possível. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 15. A gente vai manter a raiz e multiplicar os valores que estão dentro da raiz. 6 vezes 15 vai dar raiz quadrada de 90. Aqui dá para a gente simplificar, pelo que a gente acabou de aprender, né? A gente acabou de ver novamente. A gente vai decompor aqui, 90 é par, dá para dividir por 2, 90 dividido por 2, 45. 45 não é par, então não dá mais por 2, vai dar por 3. 45 por 3 vai dar 15. 15 por 3 vai dar 5 e 5 por 5 vai dar 1. Como é raiz quadrada, a gente vai agrupar de 2 em 2. A cada dois valores iguais, a gente vai considerar 1. E os que sobram sozinhos, a gente multiplica. 2 vezes 5, 10 e vai dentro da raiz. Então, vai ficar raiz de 10. E aqui, como é um grupinho só, deu 3, vai ficar 3 raiz quadrada de 10. Esse é o nosso resultado. 3 raiz de 10. Então, aqui, vamos lá. Então, aqui, né, essa é a mesma coisa, só a gente manter aqui o índice, que os índices são iguais, e multiplicar. 4 vezes 6, 24. Então, raiz cúbica de 24, dá pra gente reduzir. É só a gente vir aqui, ó, 24 dividido por 2, 12. 12 dividido por 2, 6. 6 dividido por 2, 3. E 3 dividido por 3, 1. Como é raiz cúbica, a gente vai agrupar de 3 em 3. A cada 3 valores iguais, a gente considera 1. E o que sobra sozinho vai dentro da raiz. Então, vai ficar 2 raiz cúbica de 3. Esse é o nosso resultado. Vamos lá. Aqui já é uma situação diferente. Sempre a gente tem que analisar, quando a gente for efetuar uma multiplicação, uma divisão de raízes, se elas possuem o mesmo índice. No caso aqui, a gente tem raiz oitava de 6 ao quadrado vezes raiz quadrada de 6. Então, os índices são diferentes. Quando não tem nada aqui, é uma raiz quadrada, né? Que a gente sabe. E o índice é 2. Então, para a gente tornar o mesmo índice nessa situação, é bem simples. Porque é só a gente pensar que número eu vou multiplicar por 2 para poder chegar no 8. Vai ser 4. Mas na hora que eu multiplico aqui por 4, o meu expoente eu também tenho que multiplicar por 4. Quando não tem nada em cima do número é 1, multiplica aqui por 4 também. Então, o mesmo número que eu multiplico o índice, eu tenho que multiplicar o expoente, senão a gente altera aqui a raiz, certo? Então, vai ficar
Aqui eu só copio raiz oitava de 6 ao quadrado, vezes raiz oitava, que 2 vezes 4, 8, de 6 elevado a 4, porque 1 vezes 4 é 4. Agora, a gente tornou os índices iguais, agora já dá para resolver. Mantém a raiz, conserva a base, que é 6, e soma os expoentes por uma multiplicação de bases iguais. 2 mais 4, 6. Certo? Então, essa questão aqui, a gente pode parar aqui. Ou a gente pode simplificar mais, certo? Porque 8 e 6, eles têm um divisor comum que é 2. Então, a gente divide aqui por 2. Aí vai ficar 8 dividido por 2, 4. E 6 dividido por 2, 3. Tá? Vai ficar a raiz quarta de 6 ao cubo. Certo? Aqui é a redução máxima. E aqui, gente, algo parecido aqui na letrinha D. Certo? Os índices são diferentes, né? Quando não tem nada aqui, a gente sabe que é 2 e o expoente é 1. Índices diferentes. Então, nesse caso, não tem como a gente multiplicar algum número, a gente pegar e pensar que não vou multiplicar por 3 para chegar no 2, não tem como eu pensar que não vou multiplicar por 2 para chegar no 3. Aqui a regrinha é diferente. É só a gente multiplicar o índice pelo índice da outra raiz. 3 vezes 2, multipliquei pelo índice da outra raiz. E o expoente pelo mesmo valor, que é 2. Quando não tem nada em cima do número é 1, aí multipliquei 1 por 2, porque eu multipliquei o índice aqui por 2. Por que eu multipliquei por 2? Que é o índice da outra raiz. E o 2 eu vou multiplicar pelo índice da outra raiz, que é 3. Se eu multipliquei por 3 aqui, o meu índice, eu tenho que multiplicar por 3 o expoente. Aí aqui vai ficar 3 vezes 2, 6. 1 vezes 2, 2. Vezes raiz sexta de 3 elevado ao cubo. Aí aqui a gente pode arrumar para ficar mais fácil. A gente pode deixar o 9 em base 3, que fica 3 ao quadrado. Aí fica 3 ao quadrado, que é 9. Mais 9 está elevado a quanto? A 2. Então, 3 ao quadrado, que representa o 9, vai ser elevado a 2 também, vezes raiz sexta de 3 ao cubo. Aí, mantém aqui raiz sexta. Aqui a gente tem o 3 elevado a 2 expoentes, a 2 e a 2. Potência de potência, é só a gente multiplicar os expoentes. 2 vezes 2, 4. Então, vai ficar 3 elevado a quarta vezes raiz sexta de 3 ao cubo. Então, agora, os índices são iguais, é só a gente manter a raiz e multiplicar os valores que estão dentro. Aí, vai manter a base, como é multiplicação de bases iguais, conserva a base que é 3, somos os expoentes, 4 mais 3, 7. Então, essa questão, ela pode acabar aqui, ou a gente pode reduzir mais, né, que ele fala, no enunciado da questão fala para simplificar ao máximo, certo? Então, é só a gente observar, 6 e 7, eles não têm um divisor comum, como no caso da outra questão que a gente fez, mas dá para a gente reduzir, porque o nosso expoente, ó, do 1 até chegar no 7, que é o que a gente tem um número que dá para dividir por 6, que é o próprio 6. Então, sempre a gente tem que pensar, eu tenho meu expoente do 1 até chegar no meu expoente, que no caso aqui é 7, qual que é o maior número que dá para dividir pelo meu índice? No caso é o próprio 6, que dentro do 7 a gente tem o 6, tá? Vai ficar 3 a sexta vezes 3 elevado a 1. Por que 3 elevado a 1? Porque 3 a sexta vezes 3 elevado a 1 é a mesma coisa que 3 elevado a 7, que a gente conserva a base na multiplicação e soma os expoentes. Conservou a base. 3. Somando os expoentes, a gente volta aqui. Aí agora, terminando de fazer, para tirar da raiz, é só a gente dividir o expoente pelo índice. Então, vai ficar 3 elevado a 6 dividido por 6 vezes 1 não dá por 6, então 3 elevado a 1 continua dentro da raiz. Aí vai ficar 6 dividido por 6, 1. 3 elevado a 1, que multiplica a raiz sexta de 3, que 3 elevado a 1 dá 3. Então, o nosso resultado vai ficar 3 elevado a 1, 3. 3 raiz sexta de 3 é o nosso resultado. Então, acabamos aí o exercício 7.
Agora vamos para o exercício 8. O exercício 8 é bem simples, que ele fala aqui para a gente determinar as potências, simplificando o resultado quanto possível. Que é aquilo que eu expliquei na aula, eu vou voltar a falar e vou explicar a regrinha prática, para você relembrar com vocês a regrinha prática, que aqui a gente tem. Então, essa questão 8 do encaso, nós temos raiz quadrada de 7 elevado a 6. Então, tem duas maneiras de fazer. A gente multiplicar a raiz de 7 6 vezes por ela própria. Certo? E aí, usar a regrinha, né? Manter a raiz e conservar a base, que é 7, e somar os expoentes, que é a multiplicação de bases iguais. Quando não tem nada de cima do número, é 1. Então, somando 1 mais 2, mais 1, mais 1, mais 1, vai dar 6. Então, fica a raiz quadrada de 7 à sexta. Ou simplesmente a gente usar a regrinha de potência, porque o 7 está elevado a 1 e também está elevado a 6. A gente multiplica os expoentes. Aí vai dar raiz quadrada de 7 elevado a 6. Então, nesse tipo de exercício, é bem mais simples a gente usar essa regrinha de só multiplicar os expoentes. Na letrinha B, a gente tem 2 raiz quarta de 5 ao quadrado elevado à quarta. Aí a gente eleva o número de fora ao expoente, vai ficar 2 à quarta. Mantém aqui a raiz, que é raiz quarta, e multiplica os expoentes, vai ficar 2 vezes 4, 8. Então, vai ficar 5 elevado a 8, aqui a gente resolve 2 à quarta, a gente multiplica o 2 4 vezes por ele mesmo, que vai dar 16, raiz quarta de 5 à oitava. Vamos lá. Mas dá pra gente, é a mesma coisa aqui, dá pra gente reduzir mais se a gente quiser, pode parar aqui, mas o ideal é sempre a gente reduzir o máximo, quando possível. No caso, o 8 dá para dividir por 4, então dá para tirar o 5 da raiz. Então, vai ficar 5 que multiplica 5 elevado a 8 dividido por 4. 16 que multiplica 8 dividido por 4, 2. Então, vai ficar 5 elevado a 2. Aí, a gente resolve aqui 5 ao quadrado, 25. 16 vezes 25, 400. Aí, aqui, reduzimos o máximo. Então, vamos lá. Letra C. Letra C, ó, parecido. Fica 2 raiz sétima de 4 ao quadrado elevado à quinta. Eleva o número que está fora da raiz ao expoente. Vai ficar 2 elevado à quinta. Mantém a raiz sétima e multiplica os expoentes. 2 vezes 5, 10. Então, vai ficar 4 elevado a 10. Aí, aqui é o seguinte. 2 elevado à quinta, se a gente multiplicar o 2 5 vezes por ele mesmo, vai dar 32. Aí a gente faz aí, vai dar 32. E aqui vai ficar, como 10 não dá para dividir por 7, mas dá para a gente, do 1 até chegar ao 10, tem um número que dá para dividir por 7, que é o próprio 7. Então, dá para a gente abrir aqui essa potência. Então, vai ficar raiz sétima de 4 elevado a 7 vezes 4 ao cubo. Por que ao cubo? Porque multiplicação de bases iguais, conserva a base e soma os expoentes. Conservando a base 4, somando os expoentes, 7 mais 3, 10. E agora, dá para a gente tirar o 7, né, o 4 elevado à sétima da raiz. Então, vai ficar o 32 mantém, vezes 4 elevado a 7 dividido por 7. Para tirar da raiz, só dividir o expoente pelo índice, que multiplica. 3 não dá para dividir por 7, então 4 ao cubo a gente mantém lá dentro da raiz. Então, vai ficar 32 vezes 7 dividido por 7 é 1, então vai ficar 4 elevado a 1, que multiplica
Aqui é 7, né? O índice 7. Raiz sétima de 4 ao cubo. Aí vai ficar 4 elevado a 1, 4. 32 vezes 4, 128. Raiz sétima de 4 ao cubo. Aí finalizou aí a questão. Aí terminamos aí o número de corrigiu em casa, número 8. Agora vamos para a página 523. Corrigiu em casa, número 9. Nós temos aí raiz quadrada da raiz quadrada de 208. Então, quando a gente tem raiz da raiz, é muito simples a gente resolver, que é só a gente multiplicar os índices. E quando não tem nada aqui, é raiz quadrada, índice 2. Então, só a gente multiplicar. Então, vai ficar raiz quarta de 208. Certo? Aí finalizou, mas dá pra gente sempre que der, se a gente fizer essa continha e dá para simplificar, a gente simplifica. Raiz quarta de 208, a gente, como ele pediu para reduzir a expressão, um número irracional, então, e simplifica o resultado, se possível, como pediu para simplificar, não só calcular, a gente tem que simplificar. Aí a gente vai decompor aí a raiz quadrada de 208, a raiz quarta de 208, perdão. Vamos fazer aqui, 208 dividido por 2, 104. 104 por 2, 52. 52 por 2, 26. 26 por 2, 13. E 13 por 13 vai dar 1. Como é raiz quarta, a cada 4 valores iguais a gente considera 1. E o resultado que sobra vai dentro da raiz. Então, vai ficar raiz quarta, o 13 dentro da raiz. Então, o resultado vai ficar 2 raiz quarta de 13. E aqui, ó, aqui também a gente tem raiz cúbica da raiz cúbica de 6 ao cubo. A gente multiplica os índices, vai ficar raiz nona de 6 ao cubo. Aqui dá para a gente simplificar, porque 3 e 9, os dois são divisíveis por 3. A gente divide aqui por 3 e 3. 9 dividido por 3, 3. E 3 por 3, 1. Então, vai ficar 6 elevado a 1. Então, vai ficar raiz cúbica de 6. 6 elevado a 1 dá 6. Resulta em 6. E aqui, algo parecido também, que a gente tem raiz quarta da raiz quadrada da raiz quinta de 2 terços elevado a 10. Só multiplicar os índices, quando não tem nada é 2, vai ficar 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. E aqui a gente vai ficar 2 terços elevado a 10. Então, aqui dá para a gente reduzir também, dá para a gente simplificar mais, porque 40 e 10, os dois são divisíveis aí por 10. Então, vai virar raiz quarta, porque 40 dividido por 10 é 4, de 2 terços elevado de 2 terços, certo? Vou até arrumar aqui, porque não precisa mais colocar parênteses. Então, o correto é a gente colocar raiz quarta de 2 terços, que 10 dividido por 10 é 1, e qualquer número, 2 terços elevado a 1 é 2 terços, que qualquer número elevado a 1 é ele próprio, certo? Agora, nós vamos para a segunda parte aí, que foi os exercícios 10, 11, 12, que eu vou estar corrigindo aí com vocês. Essa parte aqui, gente, eu já vou falar para vocês já, essa parte que já não vai cair na prova, vai cair na bimestral, certo? Vocês precisam entender um pouquinho melhor. Então, vamos lá. Exercício 10 diz o seguinte: dado um cubo de volume 216, determine a medida da aresta. Então, sempre fazer o desenho. Fiz aqui o desenho. O cubo é formado por 6 quadrados. Então, todas as arestas são iguais. Eu chamei tudo aqui de A. O volume é 216, ou seja, V igual a 216. Como que a gente faz para calcular o volume? Multiplica comprimento, largura e altura. A vezes A vezes A ao cubo. A ao cubo representa o volume que é quanto? 216. Letrinha ao cubo
e uma igualdade é o mesmo que raiz cúbica, então A igual a raiz cúbica de 216. Raiz cúbica de 216 é 6. Então, porque se a gente multiplicar o 6 3 vezes por ele mesmo, vai dar exatamente 216. Então, a gente achou a aresta aí do cubo, que é 6 centímetros. Então, para achar a aresta de um cubo, é só extrair a raiz cúbica do volume, certo? Como a gente falou hoje na aula. E a diagonal, a medida é diagonal do cubo. Diagonal do cubo é a distância do quadrado de cima até o quadrado de baixo. Essa distância é representada por A raiz de 3, ou seja, a aresta vezes a raiz de 3. Quanto que é o valor da nossa aresta? Nós já achamos que é 6. Então, nossa diagonal é 6 raiz de 3. 6 que multiplica a raiz de 3. Então, bem simples. E a letrinha C, ele pede a medida da área total. O cubo, gente, é formado por 6 quadrados. Se a área de um quadrado é A ao quadrado, ou seja, é só a gente multiplicar os lados, A vezes A ao quadrado, certo? Ou seja, se a área de um quadrado é A ao quadrado e a gente tem 6 quadrados dentro de um cubo, então a área total é 6 vezes a área de um quadrado. Então, quanto que é a aresta? Ou seja, quanto que é o A? É 6. Então, vai ficar 6 ao quadrado, que é 36. Então, a área de um quadrado é 36. Mas como dentro do cubo a gente tem 6 quadrados, é só fazer 36, que é a área de 1, vezes 6, que vai dar 216 centímetros quadrados. E o número 11 aí, ele pede o perímetro de um triângulo equilátero mede 36 centímetros. Determine. Perímetro, gente, é a soma de todos os lados. Como é um triângulo equilátero, todos os lados iguais. Eu chamei tudo de L. Tudo é representado com a mesma letrinha, porque todos os lados são iguais. Perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu coloquei P igual a 36. Mas se a soma desses 3 ladinhos é 36, se a gente quiser saber o valor de 1, que é o que está pedindo na letrinha A, qual a medida de um lado? É só pegar 36, que é a soma dos 3, e dividir por 3, que vai dar 12. Porque se a gente fizer 12 mais 12, 24, mais 12, 36. Essa é a resposta da letrinha A. Letrinha B, a medida da altura do triângulo equilátero. Tem a fórmula para a gente calcular a altura do triângulo equilátero, que é o lado do triângulo vezes a raiz de 3 dividido por 2. O lado do triângulo é 12 vezes a raiz de 3 dividido por 2. A gente divide, os números estão fora da raiz e mantém a raiz. 12 dividido por 2, 6, então vai dar 6 raiz de 3. E a letrinha C, ele pede a medida da área desse triângulo. Então, a área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. A base a gente já tem, que é o lado, que é 12, vezes a altura dele, que a gente já tem, que é 6 raiz de 3, dividido por 2. A gente multiplica, os números estão fora da raiz e mantém a raiz. 12 vezes 6, 72, raiz de 3 dividido por 2. Que a gente divide e mantém a raiz. 72 dividido por 2, 36, raiz de 3 é a área do nosso triângulo. E tem aí a questão 12, gente. A questão 12, ele diz aí o seguinte: qual distância aproximadamente que uma pessoa economizará atravessando diagonalmente um parque de formato de um quadrado que tem 2 km de lado, ao invés de contornar o parque pelos lados? Então, andando pelos lados, né, ele vai percorrer 4 km. Né? Cada lado é 2. Se ele andar pelos lados, ele vai percorrer 4 km. Para a gente saber aí o quanto ele vai percorrer, se ele for daqui para cá, é só a gente aplicar aí o teorema de Pitágoras, certo? Nosso amigo Pete, né? 2 e 2 são os lados, né? Então, na hora que a gente traçou a diagonal, forma um triângulo retângulo. Para a gente saber a diagonal, que é o quanto ele vai percorrer, só a gente fazer Pitágoras, né? Então, é só a gente fazer A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. A diagonal é o nosso A, que é a hipotenusa no triângulo, que é o lado que está na frente do ângulo de 90, que a gente pode chamar aqui de Dzinho, que é a diagonal. B e o C são os catetos, são 2.
2 ao quadrado, 4. 4 mais 4 vai dar d quadrado igual a 8. Letrinha ao quadrado não é igualdade, raiz quadrada de 8, que é aproximadamente 2,8. Aí pede, pergunta quanto que ele vai andar, né? Se andando pelos lados ele vai percorrer 4. Se ele for direto, vai ser 2,8. Então, pergunta quanto que ele vai andar a menos. Então, é só a gente fazer 4 menos 2,8, que vai dar aproximadamente 1,2. Né? Fala, em vez de contornar o parque, né, quanto que uma pessoa economizará. Vai economizar 1,2. Então, gente, então corrigido aí. Espero que vocês tenham entendido. E vou fazer um videozinho aí de revisão do módulo 9 e do módulo 11. Vamos lá.